Louvado seja Deus, cumprimenta a igreja na graça e na paz do Senhor Jesus, amém? Aleluia, quem veio buscar uma bênção nesta noite? Aleluia, glorifique o Senhor porque Ele está aqui no nosso meio. Deus é maravilhoso. Eu confesso que por mim, eu nem trazia a palavra, porque hoje Deus falou através dos louvores, né? E Ele vai continuar falando cada dia aqui neste lugar, até a sua volta. Amém? Vamos à palavra do Senhor no livro de Atos, capítulo 3, no versículo 1, a seguir, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Atos do Novo Testamento, capítulo 3, versículo 1. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia, glória a Deus. Amém? Quem achou também, quem não achou, diz misericórdia. Aleluia. Vocês precisam aprender mais, né, pastor? Quer dizer, eles precisam ter mais conhecimento da Bíblia. Porque, aleluia, se nós não achar os capítulos, livros da Bíblia, vai provar os versículos, né? Não conseguimos. Amém? Glória a Deus. Mas vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim: Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. E era trazido o varão que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punha uma porta do templo chamado Formosa para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos dele, disse: Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele pôs-se em pé, e andou e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus, e conheciam-no, pois eram ele, que se assentavam a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe aconteceu. Amém? Podemos sentar, irmãos? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Estamos felizes nessa noite por mais um dia que passamos na presença do Senhor Jesus Cristo, né? Eu creio que alguns irmãos trabalharam, né? Hoje, no dia de hoje, no final de semana. Alguns descansaram, né? Outros fizeram visita, né? Outros aproveitaram a folga e foram no mercado fazer as compras, né? Aleluia. Outros comeram bastante churrasco. E aí chega a noite, estamos aqui na presença do Senhor Jesus Cristo. Porque Deus, Ele é bom. Deus, Ele é maravilhoso. Aleluia. Muitas vezes, pelas nossas falhas, nós não, até mesmo agradamos a Deus conforme a palavra de Deus, ela manda nos agradar a Deus. Mas sabemos que o Senhor, Ele conhece, que nós estamos falhos na presença dEle. Mas quando paramos para pensar e vemos que a grandeza de Deus
com ele. Mas eles passaram por um processo muito grande. José ele passou por um processo já aqui na frente, passando muitos e muitos anos. Ele passou por um processo porque Deus estava trabalhando, aleluia. Deus estava voltando ao ponto e ele, aleluia, pela inveja dos seus irmãos, ser transportado como escravo, e ele ser lançado no calabouço, e ele ser lançado na prisão, até o ponto de Deus usar ele para decifrar ali o sonho do rei do Egito. Aí você pergunta, Deus foi fiel com eles, mas eles, com toda a abundância que Deus tinha na vida deles, eles foram grandes pecadores. Eles saíram da presença do Senhor. Eles pecaram. Irmãos, o pecado não leva o homem a lugar nenhum. O pecado, aleluia, para os olhos da carne, ele é bom, ele é maravilhoso, ele traz coisas que abrem os olhos do ser humano de uma forma diferente. Mas para Deus não vale nada, porque Deus ele abomina o pecado. Aleluia. Diz a palavra que ali Deus ele deu tudo para aquela geração, mas eles continuaram pecando, fazendo algo que desagradava aos olhos de Deus. Aí o que Deus fez? Falou: olha, já que é assim, vamos lá, até aqui eu abençoei vocês, trouxe vocês para um lugar de grandes riquezas. Mas chegou um ponto que aquele rei que era tão bom para o povo de Israel, aquele rei que, aleluia, fazia de tudo, que fez José tornar-se governador, ali começa, ali naquele momento começa a transformação, ali começa o crescimento do povo de Israel, aleluia. E diz a palavra de Deus, aleluia, que ali quando o povo começa a crescer numerosamente, aleluia, que ali eles cresciam bastante, ali as mulheres, elas produziam bastante, e ali cresceu em grande número aquele povo. Diz a palavra que aquele rei chegou um tempo que ele morreu e entrou outro rei no lugar dele. Diz a palavra que aquele rei que entrou no lugar daquele rei que era bom, era um rei muito mal, era um rei xenófobo, quer dizer, era um rei que não gostava de pessoas de outra nação, olha o trabalhar de Deus. E diz a palavra que ali, aleluia, por o povo ser tão pecador, o povo de Deus eles pecavam, alguns adoravam, alguns buscavam Deus, outros eram só pecadores. Simplesmente Deus ali fez com que eles fossem escravos daquele rei durante 400 anos. Deus ele não falou com aquela nação, e ali infelizmente, em vez aleluia, de eles receber algo que alimentasse a sua alma, o seu coração, ali diz a palavra que eles foram escravos de uma forma que eles tiveram que trabalhar, que eles tiveram que sofrer. Por quê? Porque eles obedeceram às ordens de Deus. O pecado, irmãos, ele não leva o homem para lugar nenhum. Se nós olharmos para o livro de Atos 3 que nós lemos nesta noite, você pode pensar da seguinte forma: será que aquele homem que estava à beira da porta ali formosa do templo, diz a palavra que todos os dias alguém trazia ele ali para que ele pedisse esmola, aleluia, para que ele pedisse algo que viesse alimentar ali o seu corpo físico?
ele desistiu de viver. Muitas vezes, nas lutas do dia a dia, você esquece da grandeza de Deus. Muitas vezes, nos problemas do dia a dia, nós esquecemos da grandeza de Deus. Muitas vezes, quando nós estamos na bonança, aleluia, nós agradecemos a Deus, nós buscamos a Deus, falamos, Senhor, obrigado. Só que eu quero mais, Deus. Eu quero mais porque eu preciso, aleluia. E Deus sempre está abençoando, te dando grande prosperidade, mas quando vem uma luta, uma dificuldade, um problema, aí você se queixa com Deus e fala, será Deus que o Senhor esqueceu de mim? Será, Senhor, que para mim não tem mais jeito? Será, meu Deus, que o Senhor não vai mais fazer com que eu prospere na terra? Será, Senhor, que o Senhor não vai mais me curar? Será que essa enfermidade é para a morte? Será que esse meu problema não vai acabar, Senhor? E Deus olhando para você e fala assim, olha meu filho, te aquieta, eu estou te vendo, eu estou te provando como ouro no fogo, mas você está sendo transformado. Não se preocupa porque eu sou dono do ouro e da prata. Eu curo a hora que eu quiser, aleluia, eu abençoo a hora que eu quiser, eu dou a vida a hora que eu quiser e eu tiro a hora que eu quiser, porque tudo, aleluia, que tem na face desta terra me pertence. Tudo que está nessa terra é eu que mando. Não adianta você pular de um lado para o outro, não adianta você ficar pensando o contrário. Quem manda na sua vida é aquele que fez os céus e a terra, é aquele que não morre, é aquele que é infinito, é aquele que é imortal, Deus Todo-Poderoso, aleluia. Ele está aqui nesta noite, está olhando para você e vai te abençoar. Quem é como o nosso Deus, aleluia? Qual que é o ser humano que é como o nosso Deus? Muitas vezes, aleluia, nós olhamos para um lado e para o outro e nós não enxergamos Deus, aleluia. E Ele fala, ó meu filho, eu estou do seu lado, aonde você está eu estou junto. É eu que te dou o livramento do acidente, é eu que te dou o livramento dos males, é eu que poupo a sua vida todos os dias. Ora, me agradeça, me puxa cada dia mais, aleluia. E se você vencer, aleluia, essa batalha, eu te darei um tesouro no céu que está preparado. Aquele homem estava padecendo, aleluia. Ele queria só uma esmola, ele queria só uma moeda ali, aleluia, e mais nada. Ele não estava preocupado com nada mais, porque simplesmente uma moeda iria satisfazer o seu ego, aleluia. Simplesmente uma pequena esmola, talvez um bocado de comida, um pedaço de pão, iria satisfazer ele naquele momento, aleluia. Mas ele não sabia que o melhor estava por vir na vida dele. Ele não sabia que Deus ainda tinha planos na vida dele, aleluia. Ele não sabia que talvez, aleluia, ele ia ser um dos maiores pregadores, aleluia, daquela época, da época antiga ainda. Ele não sabia que o seu testemunho talvez ia percorrer toda a terra, aleluia. Até os dias de hoje, porque sabemos que quando lemos a palavra de Deus e contamos a história da Bíblia, nós vemos que é uma pregação, que é um testemunho do que aconteceu lá no passado, na era antiga. Ele não sabia, ele só sabia, aleluia, que ele precisava de uma esmola. Só que Jesus, sabe, isso que o Senhor falou para você dizer, olha, se vocês permanecerem até o fim, vocês farão coisas maiores, acontecerão prodígios maiores do que esse que eu estou fazendo, aleluia. Jesus, ele deu o poder para o seu discípulo, para que fizesse, desse continuidade nos milagres que ele fazia, desse continuidade, aleluia, glória a Deus, ali nos estudos, desse continuidade nos sermões que Jesus fazia. Ele falou, olha, vocês vão dar continuidade, porque eu vou dar para vocês de uma forma sobrenatural. Deus, esta noite está falando que a capacidade que Ele deu para você não é para você esquecer, não, é para você botar em prática. Talvez você tenha deixado
era só na escola, era só as moedas que ele queria, dinheiro. Mas ele não sabia, pastor, que dois homens de Deus, dois que acompanhavam Jesus, dois dos 12 discípulos que acompanhavam Jesus, eles desciam toda a tarde, hora nona, talvez 3 horas da tarde, né? E aí eles iam orar, buscar a Deus. Eles iam buscar o Senhor, a oração da hora nona. E aquele jovem olhou por quê? Ele olhou para os dois homens de Deus que estavam descendo. Pedro e João, olha aqui, caramba. Pedro só andava na retaguarda de Jesus. Pedro era o defensor, homem valente, homem que não brincava. Diz a palavra que antes dele se converter, antes dele ser humilde, ele andava com a espada, né? Pedro e João descendo, eram os que estavam do lado de Jesus. Eram 12, mas Pedro e João sempre andavam do lado de Jesus. Eu creio que eles olhavam até onde Jesus pisava para não tropeçar na pedra, não cair. Eles ficavam preocupados com Jesus. Foi eles que receberam um dos dons mais maravilhosos. E eles desciam ali, ele viu aquele homem que olhou para ele, porque eu creio que aquele homem viu um brilho diferente no seu rosto. O crente, irmãos, ele tem um brilho diferente. Aquele que serve a Deus, ele tem um brilho do Espírito Santo. E ele viu aquele homem com o rosto brilhando, eu creio, ele falou: olha, esse dois deve ser rico, deve ter muito dinheiro, agora eu vou me infartar. E ele olhou e falou: olha, dá uma esmola, por favor. Pode ser uma esmola, pode ser um pedaço de pão. Ele falou: olhe para nós, mas não tem nem ouro nem prata. Poxa vida, que decepção. Não tem, vocês estão bem vestidos, né? Pessoas bonitas, não temos nem ouro nem prata, mas o que nós temos nós vamos te dar, né? Ó, levanta. Irmãos, sabe, se olharmos para a palavra de Deus, nós vamos ver que Pedro e João, com a fé que eles tinham, eles nem pediram para Deus, porque eles tinham capacidade para isso. Deus deu capacidade para ele. Ele simplesmente falou para aquele homem: levanta-te e anda. Pegou ele pela mão direita, levantou ele, e os seus pés se firmaram. E ali ele saiu pulando, glorificando a Deus, porque Deus operou um milagre na vida dele. Assim como Deus operou um milagre na vida dele lá no passado, esse mesmo Deus está aqui nesta noite. Ele quer operar um milagre também na sua vida. Aleluia. E se você está passando por algum problema, eu creio que todos estamos passando pela luta, pela prova, mas talvez tenha problemas maiores ainda a ser resolvidos. Se você está passando por este problema, você vai se colocar em pé nesta noite. Aleluia. Eu vou fazer uma oração bem simples, porque aleluia, muitas vezes eu não sei, aleluia, até interceder de uma forma mais tremenda, mas eu quero dizer que através desta oração, eu creio que Deus ele vai curar, eu creio que Deus ele vai libertar, ele vai entrar da providência lá no seu lar. Por quê? Porque a oração é a chave da vitória. A fé é a convicção dos fatos que se não vê. Aleluia. Pela fé os antigos tiveram muita glória. Aleluia. Pela fé, se você pedir para o monte, transporta de um lado para o outro, ele se transporta. Pela fé, Jesus falou para a figueira que ela tinha que se secar porque não tinha fruto, para que ele alimentasse. Aleluia. E a figueira secou porque foi Jesus? Não. Foi porque Jesus ele quis mostrar que ele tem o poder. Se você tiver fé no tamanho grande de mostarda, o monte transporta de um lado para o outro. Aleluia. Pela fé, você vai receber a bênção nesta noite. Amém? Se coloca de pé em nome de Jesus. Aleluia. Vamos orar no Senhor. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Aleluia.
Senhor está aqui nesta noite. O Senhor, aleluia. Querido Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo está aqui. Ele está aqui no nosso meio, aleluia. Ele quer te abençoar de uma forma tremenda. Ele quer, aleluia, renovar a sua vida, o seu coração. O Espírito Santo está aqui neste lugar. Deus, Ele falou com você de uma forma tremenda, porque Ele quer te abençoar, aleluia. Ele quer quebrar, aleluia, a sua vida. Ele quer quebrantar a sua alma de uma forma tremenda. Saiba que Ele vai, Ele quer te abençoar neste momento. Oh, aleluia, 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 Senhor. Glória, 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 glória a Deus. Aleluia, aleluia. Ele está aqui neste momento. Oh, receba a glória de Deus aí neste lugar. Receba a graça em sua vida. Receba a cura, a libertação. Aleluia. Deus maravilhoso. Oh, aleluia, Senhor, meu Deus, meu Pai, nesse momento, Pai, assim meu Deus, como o Senhor pelo ano passado, assim, Pai, como o Senhor, aleluia, curou os enfermos, libertou os cativos, Pai, nesta noite, cura, liberta, Pai, teu filho, de uma forma, Pai, sobrenatural, em nome do Senhor, meu Deus, cura, dai a cura, Pai, na alma, dai a cura, Pai, na carne, dai, meu Deus, a cura das doenças, cura, Pai, liberta, ó, doença maligna, doença maldita, sai agora, em nome do Senhor Jesus, ó, meu Deus, amado, derrama da tua glória, da tua graça, que o seu poder possa permanecer no nosso meio, em nome de Jesus. Amém? E eu agradeço a tua oportunidade em nome de Jesus. Agradeço a tua oportunidade de trazer a palavra nessa noite. E as palmas para o Senhor Jesus.